Olá, eu sou Wagner Souza e seja muito bem-vindo ao canal Mundo Proibido. Qualquer um de nós que tem uma vida espiritual, com certeza já se perguntou qual é a verdadeira natureza de Deus, qual é o propósito da vida ou como viver uma vida digna. E claro, quem realmente era Jesus e o que ele ensinava. É bem provável que você já tenha se deparado com uma situação onde se questionou: ora, mas Jesus pregava um amor e não ódio. Jesus nunca pregou preconceito de cor, raça, sexo, religião, ou muito menos defendia a morte. São muitas perguntas e muitas respostas possíveis, porque sabemos que cada religião, doutrina ou filosofia tem sua própria visão de mundo. E como Jesus Cristo é o maior líder espiritual do Ocidente, com ele não seria diferente. E é sobre esses olhares diferentes que falaremos hoje. Um livro pouco conhecido do público brasileiro que foi canalizado por uma fazendeira, na época com 80 anos de idade, e que escolheu o anonimato. É uma versão bem mais pessoal e profunda dos acontecimentos ocorridos com Jesus Cristo, sua trajetória de vida e seus ensinamentos. Você verá, por exemplo, que muitos de seus ensinamentos não foram totalmente compreendidos ou assimilados e muitos deles foram completamente distorcidos. Talvez esse seja o motivo que centenas de milhares de pessoas no mundo se identificaram com esse documento, que ficou conhecido ou é chamado de As Cartas de Cristo. Essas 9 cartas contam a história de quem veio iluminar o mundo, capacitar a humanidade e construir uma nova consciência para os próximos 2000 anos. É um material extraordinário, originalmente muito extenso, por isso abordaremos os principais pontos. Espero que após assistir esse documentário ele contribua de alguma forma em sua vida, em especial na busca da sua evolução espiritual. No entanto, é de fundamental importância entendermos que nem você ou eu precisamos acreditar. Mas uma coisa te garanto: embora conheçamos muitas outras versões e histórias sobre Jesus Cristo, muitas contadas aqui no canal, mais uma vez veremos o quanto o Mestre era especial. Por isso é dito que essas cartas são a semente da futura evolução da humanidade. A história começa quando uma fazendeira de origem inglesa foi morar na África do Sul, se casou e teve uma vida relativamente normal. Foi educada em um convento católico, mas ao contrário do que muitos pensam, nunca se tornou uma freira. Aos 40 anos de idade, se vê em uma situação de extremo desespero e, diante disso, roga a Deus por respostas e auxílio à sua dor. Depois disso, foram 40 anos de estudos e aprendizado com outras referências espirituais em busca da tão sonhada iluminação. Ao longo dessa trajetória, sua mente foi sendo desprogramada e purificada por Jesus Cristo para que aos 80 anos ela se tornasse canalizadora dos seus ensinamentos. Suas primeiras visões aconteceram precisamente em 1975. Experimentei uma noite de visões descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Nessas 9 cartas, Jesus Cristo explica as leis da existência, a origem do ego e revela os processos espirituais e científicos que regem a criação da matéria. Pouco a pouco vai descrevendo a fonte de nossa existência, passando por nossas origens até revelar como nosso espírito se torna matéria. Jesus, ao ver que o nosso mundo está dominado pelo medo e pela incerteza sobre o nosso futuro, traz essa mensagem com o objetivo de dar esperança e guiar a humanidade pelos próximos 2000 anos, já que é o Mestre Maior, o Filho direto de Deus. E deixa claro que o conteúdo vai tocar a alma do leitor, se conectará com o que existe mais profundo, explicando os significados por trás das palavras que finalmente serão compreendidas. Vai criar uma ligação entre a sua mente, a mente de Cristo, que é chamada de mente crística. Em um tempo onde não havia organizações humanitárias, a ambição, a cobiça e o ego humano eram comportamentos normais, e foi neste tempo que Jesus Cristo caminhou pela Terra.
Não havia amor fraterno nem mesmo entre os judeus, profetas por várias gerações que estabeleciam o discurso amai-vos uns aos outros como a si mesmo. No entanto, isso não era proliferado. Pouco a pouco, a humanidade conseguiu desenvolver sua capacidade de amar, o que foi refletido no cuidado com os mais velhos, assim como na criação de hospitais e ações voltadas aos direitos da pessoa humana. Eram homens e mulheres puros de coração. Aqueles que ouviram as primeiras palavras de Cristo guardaram seus valores espirituais. Seus ensinamentos se espalharam e o ápice foi no século XIX, quando as instituições sérias e sinceras se fizeram presente em várias partes do mundo. Então, a consciência do povo cristão se elevou ao pensamento consciente. A humanidade suplicava por Deus, o que acabou atraindo o poder do divino, que deu aos seres humanos uma dádiva. Eles ganharam a consciência e a experiência, mas esbarraram no seu próprio ego. Era um grande inimigo no qual contaminou uma boa parcela da consciência dos seres humanos. No entanto, havia esperança. A esperança estava nos iluminados e inspirados que mantiveram a consciência espiritual. Estas cartas são um verdadeiro curso para virar mestre, trilhando o mesmo caminho que Jesus quando viveu na Palestina, conforme vemos numa das mais belas passagens bíblicas. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Neste ponto, Jesus revela que a origem de todo o mal da humanidade se pauta em duas questões: os nossos pensamentos e nossas ações que não estão voltadas a Deus, ao amor. Isso porque houve uma interrupção que bloqueou o fluxo divino. Pensamentos e ações arbitrárias, longe do cuidado, do olhar fraterno entre os irmãos, afetou a consciência humana e assim bloqueou a passagem do divino. A mente das pessoas foi totalmente infectada. Uma infecção contagiosa manifestada na literatura, no cinema e teatro que se espalhou por todo o mundo. Isso acabou criando uma consciência humana global doente e expressada pela perversão sexual, preconceitos e muita violência. Esta infecção mental primeiro se manifesta através do ego, nas formas egocêntricas de viver. A tecnologia que deveria ser usada para o bem gerou e tem gerado sérios distúrbios. Desde a saúde, nas mudanças climáticas, na diminuição de safras, na degradação do meio ambiente, na extinção dos seres vivos, levando ao massacre de populações inteiras de seres humanos. Esse comportamento desviado e destrutivo levou os humanos ao consumo excessivo de drogas, à crueldade, à depravação e a operações mafiosas. Aqui nasce um ciclo vicioso que é mantido pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito é capturar o interesse de um público egocêntrico. Nos grandes veículos de comunicação e no cinema, as tragédias pessoais são cada vez mais comuns e abundantes. Com o advento dos smartphones, as pessoas têm medo de andar nas ruas. Muitas famílias estão presas atrás dos muros altos. Os problemas familiares e sociais são cada vez mais expostos com bastante frequência. E assim, a história da miséria humana se perpetua. Esta infecção contagiosa é uma alusão à besta, ao mal, ao que popularmente chamamos de demônio. Demônio não se trata daquele cara com rosto vermelho, chifre ou rabo. Demônio verdadeiro é o nosso comportamento ruim, o que fazemos com os nossos irmãos, o furto, o roubo, o preconceito sob qualquer forma, motivado pelo nosso ego. Essa infecção contamina tudo e vai diretamente nas mentes dos mais inocentes, que quase sempre são os mais vulneráveis emocionalmente. Segundo as cartas, o remédio é apenas um.
O mal terá fim quando os ensinamentos de Cristo forem plenamente conhecidos e reconhecidos como a grande verdade. Sem isso, jamais haverá paz entre os povos e nações. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é um castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar, é um fato científico da existência. Jesus revela então, através de duas visões, como foi o início de sua vida terrena, desde a sua infância até a juventude rebelde, inclusive como a sua vida mudou após o batismo e sobre seu exílio voluntário no deserto durante 6 semanas. Foi neste lugar que ele obteve a iluminação. Ele compreendeu o verdadeiro sentido da vida, a capacidade humana de criar a própria realidade, trilhando o seu próprio caminho de fartura e bem-aventurança. Detalhes incríveis sobre sua iluminação são revelados ilustrando o altíssimo grau do conhecimento adquirido. Ele compreendeu o universo como um todo, desde as menores entidades existentes no universo, descrita como grãos de areia, e descobriu que são regidas pelas mesmas leis universais através da mente de Deus. A ideia sobre a existência de um Deus mau, punitivo e cruel não era verdade. Jesus entendeu que Deus não era uma entidade separada, dotada de sentimentos e atitudes humanas, passível de ira e descontentamento. Deus, seu Pai, era um fluxo cósmico infinito. Um infinito de bondade e amor. Cada ser humano possuía todos os requisitos para ser feliz e operar os mesmos milagres que ele operou. E esta era uma dádiva divina. A natureza divina dotou o ser humano de poderes, como por exemplo, a alimentação e nutrição, a cura, a proteção, satisfação das necessidades, trabalho, sobrevivência, ritmo, lei e ordem. E essas eram as mesmas leis que regiam o fluxo da natureza. Jesus trata sobre as leis da existência. Tudo que o homem acredita ser, se tornará. Tudo que teme que lhes façam, assim farão. Tudo o que espera que lhe façam, deve fazer primeiro. Tudo o que o apavora será vítima. Enfim, tudo o que o emana da mente do homem retorna a ele. Nesta carta, Jesus ensina que devemos urgentemente nos libertar desses esquemas mentais, pois nada do que pensamos tem origem na dimensão espiritual. São esquemas com ideias míticas, preconceitos e concepções totalmente infundadas. Jesus nos ensina que cada um é responsável pelo próprio destino e por seu caráter, de modo que tudo que você pensa acontecerá, quer seja para o bem, quer seja para o mal. A primeira verdade da existência é que já nascemos com um esquema mental preparado, ou seja, fruto de outras vidas anteriores. Somente a oração sincera de todo o coração consegue atrair o Pai da consciência criativa, assim limpa a consciência humana e cria um processo para o seu desenvolvimento interior. Mas para isso, devemos nos livrar dos padrões mentais que nos prejudicam, usando nossas ferramentas criativas para alterar esses padrões. E dentre essas ferramentas, as mais poderosas são a visualização e a gratidão. Ao pedir ao Pai Criador por uma bênção, um milagre, jamais faça-se imaginando na doença ou na miséria. O pedido deve ser feito como já tendo sido atendido, ou seja, recebido o seu milagre. A verdadeira oração está no ver e no sentir de todo o coração que a graça foi alcançada. Assim, se pedir por saúde, sinta e se veja saudável e restaurado de qualquer doença ou negatividade em sua vida. É exatamente isso que muitos gurus espirituais ensinam. A gratidão, o agradecer não é um mero discurso prolixo ou da moda. Jesus Cristo ensinou através do exemplo. Quando estava na Palestina, agradecia de maneira constante, agradecia por todo o trabalho antes mesmo de realizá-lo. Jesus, logo no início desta carta, anuncia: Eu sou o Cristo.
Para entender essa frase, será necessário compreender o significado da palavra Cristo. Cristo significa ungido, santificado, o consagrado. Jesus ensina que, embora esteja muito distante da humanidade, assim como a Terra está para o Sol, em consciência, se você chamá-lo com sinceridade, com todo o coração, ele estará tão perto quanto for necessário para te consolar. E revela que muitos não darão crédito a essas mensagens, ora por preconceito, ora por medo de terem de mudar os seus conceitos, sobretudo porque algum líder religioso disse o contrário. No entanto, ele alerta: nada pode impedir que sua mensagem chegue a todas as pessoas dispostas a evoluir espiritualmente e, claro, se vincular à mente de Deus. Jesus narra suas andanças e como era a Palestina na época em que viveu. Conta como seus ensinamentos foram mal compreendidos e muitos deles deturpados. Jesus revela que não irá voltar à Terra na condição de humano como antes, já que sua existência transcendeu as limitações físicas. Por isso, não é lógico ele ter ressuscitado em carne e osso. O que se deu, de acordo com suas próprias palavras, foi que seu amigo José de Arimateia tratou de retirar seu corpo após o sepultamento no túmulo da família. Depois o colocou em uma caverna escondida próxima à sua casa, a mesma que Jesus sempre usava para se proteger da chuva. Lá, o seu corpo permaneceu em paz até os dias de hoje, em um local totalmente desconhecido. Jesus Cristo hoje trabalha em outros níveis, em outras dimensões temporais e, da mesma forma, leva seus ensinamentos a essas outras esferas da realidade. No tempo em que era homem de carne e osso, Jesus realizou muitos milagres. Mas tanto os milagres quanto as curas tinham um propósito muito específico. Lembremos que naquela época as pessoas eram basicamente como nós, controladas e impulsionadas pelos chamados impulsos gêmeos, que significa ligação igual a rejeição, desejos igual a repulsões. Ao retornar ao deserto, Jesus enfrentou as mais diferentes reações dos aldeões de sua cidade. Ele foi acolhido por sua mãe Maria, que lhe deu abrigo e tentou convencê-lo a ter uma vida regrada e baseada nos princípios da fé judaica. Contudo, ela percebeu que seu filho havia mudado. E logo, os pequenos milagres realizados em casa chamaram sua atenção. Se tratava de obras maravilhosas, desde curar pequenos ferimentos dos irmãos até tirar um pão pronto do forno sem que tivesse sido preparado. Foram muitas obras lindas. Certa vez, ao olhar para sua despensa e ver que estava sempre cheia de alimentos, sua mãe ficou desconfiada. Ainda não entendia como era possível diante da falta de recursos da família. A mãe de Jesus desconfiou que seu filho, além de rebelde, havia se tornado um ladrão. E como qualquer outra mãe, entrou em extremo desespero. Pouco tempo depois, ela finalmente entendeu que eram os milagres. O alimento da mesa era a manifestação do amor divino e a prova que seu filho realmente era o Messias. Então, Jesus decide partir, pois precisava encontrar seu próprio caminho. Sua missão não poderia ser concluída em sua própria aldeia. Ao chegar a Cafarnaum, se hospedou na casa de uma família em que o filho de Zedequias estava à beira da morte. Lá operou seu primeiro milagre de cura, o que trouxe esperança e felicidade à família e todas as pessoas à sua volta. Zedequias então resolveu levar Jesus Cristo para espalhar sua boa nova. Levou ao porto da cidade, onde o mestre realizava curas e ensinava os homens e mulheres sobre a verdade divina. Neste local, que inspirado pela orientação divina, Jesus convida os jovens trabalhadores do porto a segui-lo e ajudá-lo em sua missão. Com isso, encontrou seus 12 discípulos, que o acompanhou até a sua partida no triste desfecho da crucificação. No entanto, ensinando os jovens que o seguiam, Jesus percebeu que eles compartilhavam de suas ideias sobre um Deus bom, um Deus do amor, diferente dos ensinamentos dos rabinos. A esses jovens, Jesus só poderia oferecer como troca o auxílio do Pai, a fim de propagar a boa nova e prometer, claro, que nada lhes faltaria. Jesus não tinha nada, eles deveriam segui-lo pela fé. Assim, antes de tudo, os discípulos iam às cidades, anunciavam sua chegada e falavam sobre seus ensinamentos. Lá, chamavam o máximo de pessoas para ouvi-lo.
Jesus tinha a plena certeza que tudo o que passou em sua vida até chegar naquele ponto foi um grande aprendizado. O convívio com seu povo o preparou para que sua mensagem fosse entregue de forma certeira, porque conhecia as tristezas do seu povo, os anseios e suas alegrias. Ele sabia que Deus o havia preparado fisicamente e mentalmente para suportar os desafios e, claro, o maior, compreender as grandes multidões, que era a sua verdadeira paixão. Jesus sabia que era um presente do Pai para as pessoas e para o mundo, e não a salvação do castigo imposto por um Deus irado com os pecadores. Por isso estava preparado para enfrentar o que viesse à sua frente. Os sacerdotes e os judeus aceitou morrer na cruz pelo que tinha visto no deserto. Esta foi sua jornada durante os 3 anos de sua missão. Em seus ensinamentos, pregava que o homem deveria curar as suas crenças para que seus corpos e suas vidas fossem curados. Quando os enfermos chegavam a ele, Jesus ficava alegre, porque já sabia que o Pai os curaria assim que fossem tocados. Não havia dúvidas em sua mente. De maneira exaustiva, incansável, Jesus pregava que o reino dos céus estava exatamente dentro de cada uma das pessoas, bastando acreditar na própria divindade que foi um presente de Deus em suas vidas. A pobreza e a doença era fruto do desconhecimento da capacidade infinita de Deus de prover os seus filhos. Para isso, bastava apenas pedir de coração para que fossem atendidos. Para conhecer a Deus, não é necessário olhar para o céu, basta olhar à sua volta. Encontrar esse reino dos céus é não necessitar nunca mais de nada do terreno. É a verdadeira riqueza tão almejada. Jesus Cristo então fala sobre a grande lei: todos colhem exatamente aquilo que plantam. Façam aos outros exatamente o que gostariam que fizessem a vocês. Aquilo que plantamos como nossa realidade, seja ela de luta pela sobrevivência ou opulência e fratura, manifesta de forma inexorável. Se doarmos com um amor no coração, tudo retornará com fartura, pois foi feito da maneira correta. Nesta carta, Jesus ensina que devíamos nos livrar de nossas crenças, os velhos dogmas, como por exemplo a salvação pelo sangue do Cordeiro, e explica que devemos estar com a mente aberta para a verdade da existência. Seu primeiro ensinamento conta que a lei da causa e efeito é uma característica natural inerente à existência. Ela é conhecida pelos homens como o eletromagnetismo, são impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana que originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos da criação. Somos os criadores da matéria, da forma individualizada e pela personalidade em todos os entes vivos. Somos particuladores de ondas. Deus está presente em todos os lugares, é onipresente e pode solucionar todos os nossos problemas se pedirmos com amor e fé em nosso coração. Neste ponto do livro, ele conta uma parábola. Imagine uma criança que grita e esperneia porque quer um sorvete. O tempo todo, enquanto faz esse barulho, seu pai espera pacientemente à porta de seu quarto para mostrar que trouxe para ela o sorvete e a fruta. Talvez você pense que esta parábola é improvável, e no entanto é o que acontece. As mães se lembrarão de ocasiões em que os filhos se mostraram aflitos por alguma coisa e negavam-se a escutar o que elas tentavam dizer a eles, mas elas já tinham a solução, esperando apenas que eles se acalmassem e enxugassem suas lágrimas. Jesus explica que enquanto as pessoas não pararem de chorar e perceberem que o Pai Criador já tem a solução, a humanidade não conseguirá se livrar de suas amarras e correntes dos pensamentos ignorantes. Estas cartas nada mais são que a mesma verdade que ele disse há 2000 anos atrás. Acontece que nós podemos nos aprofundar nela e jamais alterá-la. Jesus então conta sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes para mostrar ao povo que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa. E ele segue neste capítulo contando mais algumas de suas passagens para dar exemplos destes ensinamentos, dentre elas a fé e o grão de mostarda. Jesus ainda ensina que sua parábola sobre a fé foi mal interpretada. Ele explica: olhe para esta árvore frondosa, com sua imensa copa e seu tronco enorme. Ela cresceu de uma semente de um tamanho diminuto.
Mas nessa semente já havia o conhecimento da consciência, daquilo que ela se tornará. É um fragmento da consciência retirada da consciência criativa divina. Ao ser plantada na terra, crescerá por meios materiais e alcançará sua plenitude, da qual possui o conhecimento dentro de si mesma. Portanto, se você crer no que pede tão poderosamente, como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderá fazer qualquer coisa que quiser. Apenas creia e você receberá. Outra parábola fala sobre o bom pastor. Jesus nos contou uma parábola sobre essa disponibilidade em aprender os ensinamentos e o livre-arbítrio em escolher ser uma ovelha ou uma cabra, ser pastoreado e ter os benefícios do convívio pacífico entre seus pares, ou ser uma cabra e agir por sua própria sorte, contando apenas com seu instinto de sobrevivência e sem oportunidades de ter a proteção do seu pastor, o seu guia. O pastor ama ao mesmo tempo tanto as cabras quanto as ovelhas, mas não pode proteger estas últimas por causa do seu comportamento natural. Se uma ovelha se desgarrar, certamente o seu pastor a resgatará, diferentemente das cabras que não têm por quem lhes acuda. Porém, se a cabra começar a se comportar como uma ovelha, certamente o pastor a tratará como uma delas, lhes provendo o necessário. De maneira muito breve, nos fala sobre a verdade de sua crucificação. Ele pede que a humanidade não foque no momento de sua morte, que não recorde detalhes sobre sua crucificação, porque para ele foi o momento que libertou da sua vida terrena e se elevou para a luz. Lá, participaria e receberia o amor de Deus em sua plenitude, elevaria seu nível de consciência, já que cumpriu parte de sua missão aqui na Terra. Diz que relembrar este momento todos os anos de maneira traumática é mais uma das coisas que contaminam a consciência. Assim, nos leva para longe da dimensão espiritual e da consciência criativa universal, da mesma forma que o céu está longe do inferno. Para seus discípulos, explicar sobre a sua morte por crucificação era inaceitável. O Filho de Deus ser crucificado, suas vidas perderiam o sentido. A dor que Jesus causava a eles o afetou profundamente. Estava confuso e temeroso de não conseguir enfrentar o Calvário e estava cansado de falar às pessoas e não ser compreendido. Episódios como a figueira que estava sem frutos, a expulsão dos vendedores do templo demonstravam seu estado de espírito, rebaixado a uma consciência humana e desencadeando o inevitável. Seus discípulos não entenderam seu comportamento e Judas, que desde o primeiro momento não acreditara totalmente em sua mensagem, logo tratou de se oferecer aos romanos e judeus para traí-lo. Ele narra também a sua última ceia com os discípulos e as dúvidas que o preocupava quanto ao futuro de seus ensinamentos. Sua crucificação e morte não são narradas em detalhes, somente sua sensação de paz e louvor após sua morte física e que sua ressurreição não aconteceu de forma física, mas sim na forma espiritual. Jesus faz um breve relato sobre as cartas anteriores e enfatiza que seu maior desejo é levar uma mensagem de fé e de esperança que aprendeu em sua iluminação, já que a igreja estabelecida em torno de seus ensinamentos não reflete a verdade. Ele queria proteger o povo judeu das adversidades que viriam 70 anos após a sua passagem na terra, quando o templo foi tirado deles. Em vez disso, os líderes religiosos preferiram sua morte. E todo o sofrimento que passaram foi provocado por eles mesmos. Então, Jesus revela que todo o sofrimento é causado pela consciência mundial, refletida pela luta entre as nações e o acúmulo de fortunas, ao invés de compartilharem recursos, já que isso pode levar à destruição da humanidade. Jesus fala sobre todos os mestres que transcenderam a existência terrena e elevaram o seu espírito à consciência crística, tendo deixado sua mensagem para a humanidade, servindo de exemplo de comportamento a ser seguido. Seja quem for seu profeta declarado, ele é a própria vida e é poderoso dentro da irmandade de todos os poderosos mestres. Jesus ou Maomé, Buda ou Krishna, todos são a mesma emanação divina. É como se fossem gêmeos idênticos, só que um ensina matemática e o outro ensina história. Todos os caminhos levam à mesma consciência divina.
Estes seres iluminados, através do amor divino, alcançam igualmente o judeu, o cristão, o muçulmano, o budista e todos os seres, ateus ou agnósticos. À medida que cada uma das pessoas for aceitando estas cartas como a verdade da existência, for procurando viver cada dia seguindo esses princípios, mais e mais estaremos próximos de alcançar a evolução espiritual que nos levará à libertação, à plenitude. De nada vale os povos do Ocidente e Oriente entrarem em conflito por conta de divergências religiosas, pois no final todos foram orientados por mestres semelhantes. Também vale ressaltar que de nada vale alterar os ensinamentos para favorecer seus interesses humanos, como privar as mulheres da liberdade, a quem tem direito igualmente perante os homens. Jesus só se tornou celibatário por vontade própria, mas os outros mestres não, e tiveram muita influência e ajuda por conta de sua convivência e respeito para com elas. E ele explica o engano com relação à fonte do pecado ser a mulher, quando na verdade é dever do homem comportar-se com respeito e igualdade para com elas. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Nesta carta, Jesus começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele rejeita os ensinamentos da ciência e da religião dos dias de hoje e define como a verdade do ser. Também fala sobre o ego humano, o meio para a individualização terrena, necessária, mas que é também a fonte de todo o sofrimento, o propósito que motiva tal criação. Jesus inicia nos contando que sua mensagem foi distorcida ao longo dos anos e não refletem a verdade que ele descobriu, tampouco sua verdadeira personalidade, criando um mito que em nada se assemelha ao que ele pretendia passar. Ele desejava mostrar às pessoas a verdadeira natureza de Deus, a quem chamava de Pai, já que os judeus consideravam naquela época a mulher relegada a um papel secundário, e sua mensagem seria menos compreendida ainda. Mas ele já entendia este Pai como pai e mãe, a dualidade da criação. O Antigo Testamento foi completamente deturpado pelos judeus ortodoxos, e pouco foram os pregadores que alcançaram o verdadeiro entendimento de suas passagens. Portanto, ele repete neste capítulo: busque primeiro o reino dos céus e todas as coisas boas serão dadas a você em acréscimo. Jesus aborda um tema muito interessante nos dias de hoje, a natureza da realidade, suas implicações no espaço-tempo, como se dá a formação da matéria através do pensamento divino, usando como criador dessa realidade os nossos pensamentos, capazes de processar essas informações eletromagnéticas e solidificarem seu estado para um nível sólido, criando tudo que está à nossa volta, de acordo com nossas inclinações e condicionamentos a que estamos inseridos com o passar das eras. Justamente este tipo de pensamento coletivo de escassez e infelicidade é o que Jesus vem para desmistificar, para nos ensinar sobre as infinitas possibilidades de realização pessoal e coletiva se nos guiarmos pela verdadeira vontade do Deus Criador. Ele também nos fala sobre como a ciência ainda está longe de descobrir a origem do universo, uma vez que acredita na absurda teoria do Big Bang. Segundo ele, é descabido imaginar que nada houvesse antes desse evento, pois o universo, na forma de Deus Pai e Mãe, é infinito e atemporal, sempre existiu e sempre existirá. O grande erro, no caso, é acreditar no ser sólido e, com isso, conceber a Deus também como um ser sólido, material e dotado de personalidade definida, atribuindo características humanas e, portanto, limitadas a ele. A natureza da realidade eletromagnética, como ele se refere, e a ciência só estará correta quando entender que o princípio da vida está presente em tudo que existe. É como se o DNA de Deus estivesse presente em volta, por trás de dentro de tudo que você vê. Mas a ciência faltou explicar o fundamental, o impulso e o propósito que motiva tal criação. Ele segue dando exemplos da evolução inteligente, desde as primeiras moléculas até os dias de hoje, e questiona qual a força motivadora para que tudo isso aconteça. Ele diz que é a sobrevivência. E, finalmente, convoca os leitores para refletirem, porque os cientistas não conseguem explicar um fator fundamental para a compreensão da existência humana.
a consciência. E esta vem nada mais, nada menos que da consciência universal infinita, que nos é permitido conhecer apenas uma parte, aumentando cada vez que descobrimos sua origem e nos aliamos a ela. Tudo é conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência, conhecimento tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. Enquanto a verdade da existência e os princípios que geram a vida não forem compreendidos, a dor e o sofrimento irão persistir. Eles são guia sólido para criar um hábito no pensamento para conseguirmos lidar com as adversidades da vida por meio de nossas experiências. Porém, Cristo nos alerta. É preciso ficar atento, pois o mesmo ego que é responsável por nossa identidade é também o motor de todas as desavenças humanas. Devemos, então, distinguir o que seja terreno do que seja inspirado no conhecimento universal do amor. Somente assim chegaremos ao grande equilíbrio universal. Ele narra ainda como houve a criação da vida através do equilíbrio entre consciência divina e o impulso da individualidade, materializado na forma do ego, da consciência humana e no universo tangível. Purifique a sua mente. Esta é a mensagem deste trecho do livro. Quando não souber o que fazer, acalme seus pensamentos, peça ao Pai Criador orientações sobre a melhor medida a se tomar e tenha plena certeza de que a resposta virá. Em breve, isso se tornará parte do seu cotidiano e será cada vez mais fácil contornar seus problemas e encontrar a paz, tanto para você quanto para os que o cercam, e uma vida abundante de felicidade será a realidade do seu futuro próximo. Há também uma passagem sobre as origens da crença em uma superdivindade individual, a última ceia, a verdade em relação ao pecado e a busca pela verdade da existência. Cristo explica a verdade sobre o ato da concepção e como isso acontece no mundo espiritual e no mundo material. Revela como as crianças nascem com níveis de consciências diferentes e depois explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Um fato interessante ocorreu com essa senhora após escrever a carta de número 7. Sem qualquer explicação, apareceu uma frase que não foi escrita por ela. Estava escrito: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Essa frase apareceu de forma sobrenatural em uma nota de rodapé, que de fato só poderia aparecer no final da página. O capítulo 7 começa com Jesus contando a parábola do semeador, em que as sementes são espalhadas pelo caminho e germinam ou não de acordo com o tipo de terreno que encontram. Se encontram um solo fértil, como a mente daquele que deseja conhecer a verdade, germinam em profusão, produzindo 100 vezes mais frutos. Seu desejo é fertilizar o solo da consciência do leitor com uma fé crescente, para que ele possa semear as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais. Jesus continua e nos explica sua profecia em que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos atravessando de leste a oeste. E isto já está acontecendo. As mensagens das cartas de Cristo vêm sendo espalhadas pelos 4 cantos do mundo e hoje conta com a ajuda da internet. Quem conheceu alguém que leu ou estudou seu conteúdo perceberá que os relatos são os mais diversos. No entanto, notará claramente que pouco a pouco essas pessoas descobrem os caminhos da iluminação, já que se cria um ambiente propício para que os raios de luz penetrem no coração de cada indivíduo que busca a razão divina da existência. Ele alerta, porém, que este caminho de iluminação é simples, porém não é fácil de ser trilhado. E quem estiver disposto a adentrar nessa elevação espiritual deve saber que a cada etapa vencida, mais e mais desafios serão propostos, até se chegar a um entendimento pleno da natureza da realidade divina e com ele uma felicidade duradoura e um profundo estado de gratidão e êxtase. Quando você toma a decisão de viver sua vida em um nível espiritual mais elevado, deve tomar muito cuidado com o que é verdadeiro ou falso na espiritualidade superior, pois talvez seja atraído para diferentes cultos que o conduzirão a outro extenso deserto, desvirtuando a mensagem sublime que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Ele comenta neste capítulo sobre as definições de alma e psique, a evolução da psique humana, a vida divina, a energia da alma e a energia da consciência. Um exemplo disso vemos no seguinte parágrafo.
Essa morte da personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar a maior intuição espiritual. Isso é altamente perigoso e não fará alcançar uma vida espiritual ou terrena de maior sucesso. Se isso ocorrer antes do devido tempo, será enormemente destrutivo para a psique e para o ego. A penúltima carta de Cristo começa com a seguinte afirmação: vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. Mas qual a verdade do ser? Segundo as cartas, é quando você atinge um equilíbrio entre a vida espiritual e a vida terrena. Assim, consegue compreender e visualizar todas as limitações que o ego te impõe. A partir daí, fica mais fácil se proteger dos perigos e ter uma vida espiritual mais próspera. Outro ponto é que você poderá contemplar as vibrações da consciência crística em vários níveis, desde aqueles que se elevam até as vibrações que a nossa humanidade recebe. Toda a existência é uma questão de frequências vibratórias. Quanto mais elevadas suas percepções espirituais, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no seu corpo. Sua vitalidade se eleva e a doença, por fim, desaparece. A comunidade científica ainda se engana quando acredita que vivemos somente no plano material, na dimensão humana. Mas o problema é que o que de fato a ciência sustenta é, na verdade, apenas uma crença sustentada pelo uso dos 5 sentidos humanos. E estes sentidos confundem a concepção de uma realidade última, pois é baseada em circunstâncias nem sempre precisas. Vejamos um exemplo. Até pouco mais de 400 anos atrás, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, pois não tinham conhecimento para entender o mundo como conhecemos hoje. Sua visão era limitada e o medo de cair pela borda do mundo limitavam suas descobertas. Hoje evoluímos muito, mas ainda estamos presos em muitos conhecimentos adquiridos por nossos antepassados, em que nossa realidade não cabe mais. Porém, as limitações impostas por essas crenças ainda restringem nossas ações e atividades. Jesus também nos fala sobre os conflitos no caminho da consciência crística, o amor e o ódio, o perdão, o pensamento criativo, o caminho da consciência crística, o Espírito Santo como o espírito interior, a mente e o pensamento criativo, além de morrer para si mesmo, sua individualidade e as reencarnações. E finalmente nos ensina como meditar e como se libertar do seu ego. Em sua narrativa final, continua dizendo que a vida de quem assimila as cartas com amor no coração, verdadeiro espírito de busca e a mente aberta para a elevação de suas frequências espirituais, terá em seu caminho uma vida de prazeres duradouros e realizações positivas. Sentirá um amor puro e sincero pelo outro, uma compaixão por todos que estão à sua volta, exprimindo esse amor numa vibração que modificará o seu mundo, tanto interior quanto exterior, encontrando a paz mental e a autocura. O processo de evolução é infinito e devemos estar sempre atentos para ascender cada vez mais, levando a mensagem do Pai Criador e iluminando a mente de todos aqueles que buscarem pela verdade. Bem, chegamos à carta de número 9. Nesta última carta, Jesus organiza suas conclusões, ensina as pessoas como superar o ego e como experimentar a paz interior. Fala sobre racismo, autoestima e o reino dos céus, o céu interior. Ele traça um caminho lógico, passando ali por todas as cartas. Estabelece uma narrativa que unifica os conhecimentos adquiridos quando era homem de carne e osso, com os principais fatos que definiram sua iluminação. Por fim, trata sobre suas pregações, fazendo todas as correções necessárias para que sua mensagem seja totalmente compreendida, mas nos dias de hoje. Finaliza com uma mensagem de amor e de coragem para todos aqueles que chegaram até essas cartas. Uma mensagem para você que acabou de assistir a esse documentário. E assim, termino fazendo das palavras de Cristo as minhas palavras. Cristo diz: deixo para vocês meu amor e desejo uma rápida jornada rumo à luz espiritual.